tem uma necessidade, e às vezes até um pouco neurótica, de ser visto. Nós vivemos numa geração que as pessoas querem muito ser vistas. A internet potencializou isso num grau máximo. Adolescentezinhas que são entre crianças, fase de criança e fase de adolescente, já estão fazendo dancinhas no TikTok ou nas redes sociais para serem vistas. CEOs de multinacionais que antes ficavam dentro de 4 paredes de um escritório comandando o esquema operacional de sua empresa, agora viraram influencers, estão nas redes sociais. E mesmo na época que não existia rede social, que a internet não era ainda uma realidade, as pessoas lutavam muito para de alguma forma serem vistas. Nos séculos passados, séculos XVI, XVII, pagava-se pintores para pintar um quadro da sua imagem, para fazer bustos, para que você pudesse ser visto por pessoas mesmo depois que morresse. A necessidade de ser visto, de ser notado, é humana, é uma necessidade que o ser humano tem. E é claro, nós vivemos num tempo em que isso está ficando muito mais forte, está ficando muito evidente, porque junto com a necessidade de ser visto, está vindo uma extrema necessidade de aceitação. É como se eu estivesse pregando hoje aqui e já estivesse preocupado no final se o bispo vai me elogiar ou não, porque se ele não me elogiar eu fico chateado e já não consigo mais pregar aqui, porque afinal de contas eu preguei bem porque ele não me elogiou. Essa necessidade de aprovação está na vida de um monte de gente. Pessoas que convivem contigo no trabalho, dentro da tua família. Por que você não me elogiou hoje? Por que você não notou tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? A gente quer ser visto, agora a gente quer ser notado, agora a gente quer ser aprovado. E o que os outros falam acerca de nós nos incomoda muito. O que os outros pensam de nós mexe muito com a gente, tira o nosso sono. E humanamente falando, tem coisas que são lícitas. Se eu tenho uma marca, eu gostaria que ela fosse vista pelo máximo de pessoas, sim ou não? É engraçado que a Coca-Cola é a bebida, né, o refrigerante mais bebido do mundo, e ainda assim continua investindo milhões em marketing. Onde você passa tem alguma coisa. Ela não cansa de ser vista. Você vai tomar Coca-Cola vendo comercial ou não, para quem toma, né? Mas quem toma Coca-Cola, se ver o comercial na televisão ou não, vai tomar, já decidiu que gostou. Mas mesmo assim o comercial continua lá. Porque para algumas coisas na vida, como negócios, tem sentido ser visto. Já outras, que eu vou lhe explicar hoje, atrapalha tudo. Atrapalha tudo. Se você tentar fazer com que as pessoas vejam. Uma delas é a nossa vida espiritual. Por exemplo, a vida espiritual é muito parecida com a nossa intimidade. A gente pode ser amigo um dia, mas mesmo sendo amigos, dificilmente você vai me contar certas intimidades. Sim ou não? Intimidade é uma coisa tão importante que não está na vitrine. Intimidade não está numa vitrine. Intimidade está sempre no secreto. Quando pessoas começam a colocar intimidade na vitrine, tem algo muito errado. Se é uma intimidade, por exemplo, física, sexual, e é colocado na vitrine, chama-se pornografia. Porque existem coisas que você faz que são apenas suas. Não é questão de ser certo ou errado. É questão que não é para ninguém ver. E a gente tem muita barreira em entender o que deve ser visto e o que deve ser no secreto. Tem gente, por exemplo, que acha que tem que contar a vida para todo mundo. Mal sabe que está criando uma armadilha para si mesmo. Porque existem assuntos que você deveria falar somente com quem pode resolver. Você vê que Jesus não falava todo tipo de assunto com qualquer pessoa. Quando ele queria falar de futuro, de projetos, de quem ele realmente era, sua identidade, ele só revelava para Pedro, Tiago e João. Pode ver na Bíblia. Ele não falava nem para os 12, muito menos para os 500. Por quê? Porque tem coisas
que é para intimidade, tem coisas que é para todo mundo saber. Abra comigo em Mateus capítulo 6, vamos estudar a palavra. E você que está nos assistindo pela internet, prepara teu coração para aprender a única coisa que dá destino à nossa vida, protege o nosso presente e libera o nosso futuro, que é a palavra. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 7. Do 1 ao 6, perdão. Diz assim: guardai-vos, ou seja, se protejam disso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Vou repetir para quem está com Bíblia e pode sublinhar. Sublinhe: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Aí agora eu sublinharia bem forte isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, ou seja, qual é a finalidade que você quer exercer justiça na frente das pessoas? Para você ser visto por eles. Aí Jesus, lembra que quem está falando isso aqui é Jesus, não é um profeta, não é um apóstolo, não é um discípulo, é Jesus. Jesus está falando: guardai-vos disso, de querer mostrar espiritualidade, querer mostrar justiça para os homens. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Sublinha a palavra galardão. Ou seja, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, porque doutra sorte vocês não terão galardão junto de vosso Pai Celeste. Se quisesse mostrar nessa área da vida, galardão no céu não tem. Já lhe explico sobre isso. 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sublinha a palavra recompensa, porque no final eu vou te explicar a diferença de galardão e recompensa. Então, quando ele vai tratar de algo espiritual, ele fala de galardão. Quando ele vai tratar de coisa terrena, ele fala de recompensa, apesar de a palavra significar a mesma coisa. Guardai-vos então de exercer justiça na frente dos homens, com o fim de ser visto por eles. E se você for der esmola, não toque uma trombeta para dizer que está fazendo isso, porque se você for fazer isso, Jesus está avisando, essa aí já é a tua recompensa. Qual é a recompensa? Tirei onda, mostrei que eu estou ajudando, postei que eu estou fazendo mesmo. A não ser que você esteja postando algo para prestar contas. Por exemplo, a Casa de Destino levantou doações para a tragédia de Juiz de Fora. Recebemos caminhões de doações, um monte de coisa. A gente postou lá na Casa de Destino que as doações estavam saindo, porque é uma prestação de contas, porque o dinheiro não era meu, o dinheiro era das pessoas que ajudaram. Prestação de contas é outra coisa. Eu estou dizendo, quando você está ali ajudando uma pessoa e está espalhando para todo mundo, é que eu paguei o aluguel do fulaninho lá da igreja, né? Eu que estou ajudando no gás dela lá. Quando você tem o prazer de contar a vantagem que está ajudando alguém, para literalmente se aparecer para as pessoas. 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Sublinha a palavra secreto. Para que a tua esmola fique em... E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que o pai te vê em secreto? A gente adora, nós adoramos ser celebrados em público, né? A gente adora palco, a gente adora holofote, mas Deus não se impressiona com o teu palco, porque Ele conhece teu bastidor. Eu posso me impressionar com você no palco, Deus. Eu posso achar o máximo você no holofote, Deus conhece o bastidor.
Ele sabe a situação que você saiu de casa antes de entrar nesse palco cheio de luz. Ele sabe quem era você há 2 anos atrás. Ele não se impressiona com o palco porque ele conhece bem o seu bastidor. Por isso que a Bíblia diz que para que a tua esmola fique em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, Ele pode te enxergar em público muitas vezes, mas quando Ele te observa, quando Ele te vê, é sempre nu. Porque é o que você faz quando está sozinho que mostra para Deus quem você é. Eu não estou mostrando para Deus quem eu sou aqui pregando. Aqui eu estou mostrando para vocês quem eu sou. Quem está na internet está vendo quem. Nossa, o Thiago é um pregador. Mas Deus sabe quem eu sou. Porque esse palco aqui não impressiona. Porque Ele conhece desde o primeiro dia que eu nasci, em 2 de fevereiro de 1981. Ele tem todos os dias da minha vida registrado aqui, ó. Nada impressiona Ele. Ele sabe muito bem que eu sou pó. Um sopro dele eu desapareço. Então ele não pode se impressionar com algo que ele conhece por dentro. Mas a Bíblia vai continuar. Para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E quando você for orar, não seja como os hipócritas, que adoram orar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Ou seja, Deus está, através aqui das palavras de Jesus, mostrando claramente que quando você faz algo para ser visto pelo homem, quando se trata de mundo espiritual, quando se trata de justiça, quando se trata de espiritualidade, quando você quer ser visto pelo homem, você está recebendo recompensa de um homem e Deus está tirando o galardão celestial, que é diferente de salvação, é outra coisa. Você não está perdendo a sua salvação, você está perdendo o seu galardão, a sua bonificação eterna. E ele continua: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Agora me explica uma coisa. Primeira pergunta para vocês hoje: se eu não posso ficar orando em público para mostrar que eu sou espiritual, se eu não posso ficar dando esmola e falando que eu dei para mostrar que eu sou generoso, se eu não posso ficar exercendo justiça diante dos homens, como é que você vai saber que eu sou um homem de Deus? Complicou. Complicou, porque se a gente está no carro, eu estou te dando uma carona, tem 3, 4 pessoas comigo, e eu começo a falar em línguas no carro, e começo a glorificar a Deus, a primeira coisa que eu penso, gente, é muito homem de Deus, olha. Enquanto tem gente que xinga no trânsito, ele não, ele ora enquanto dirige. Deus se impressiona com isso? Não. Porque Ele viu várias vezes que você estava no carro e xingou o cara do lado, mas você estava sozinho. Então, esses versículos ditos pelo próprio Jesus é para dizer o seguinte: não quero saber do que você faz em público, eu estou te vendo no secreto. Se for para defender a marca da tua empresa, divulga. Se for para fazer branding para alguma coisa que você está vendendo, faz. Se for para o mundo espiritual, resolve comigo no quarto. A Bíblia diz: se você for jejuar, não bota carinha de que está com fome, está cansado. Não. Lava teu rosto, unge tua cabeça com óleo e sai na rua de cabeça em pé, para ninguém perceber que você está jejuando. Ou seja, não se faça de espiritual na frente dos outros. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, ou vou para algum evento, e aí quando eu estou para subir, a pessoa fala: vamos orar antes de você falar. Eu falo: por que você não orou em casa não? A pessoa acha que a oração diante de subir é que vai fazer toda a diferença para ele. A gente pode dar uma reforçada, mas eu já vim orado. Eu orei de manhã quando acordei, eu orei quando saí de casa para Deus me proteger, eu orei quando eu preparei a palavra. Quem está entendendo? E tudo isso eu fiz em secreto. Você quer dar uma orada na frente de todo mundo agora? Que estranho. Não é que é errado, pode ser estranho.
Oração nunca é demais, né? Que faça. Portanto, que não seja para mostrar para os homens. Como é que você vai saber que um homem realmente é bom para Deus, se na aparência não dá para julgar? Porque se ele está mostrando que é, provavelmente não é. Porque quem cumpre a palavra não está preocupado em se fazer de espiritual para os outros. A gente acabou de ler. Então eu estava ali na sala tomando café com os amigos pastores. Boa tarde, pessoal, boa tarde, como é que tá? Cafezinho, como é que foi? Eu não cheguei, glória a Deus, aleluia. Hoje vai ser uma noite de unção, preparem. Deus me deu uma palavra. Gente, que tudo está sempre muito espiritual, eu fico com o pé atrás. Eu não estou dizendo que pode ser que essa pessoa realmente seja tão espiritual que ela não consegue fazer de outra forma. Pode acontecer, mas eu estou dizendo que a maioria das vezes, não sempre, porque a gente não consegue discernir tudo e julgar tudo, mas a maioria das vezes são pessoas que querem só parecer espirituais. Porque a verdadeira espiritualidade é intimidade. A verdadeira espiritualidade não está na vitrine. A verdadeira espiritualidade é no secreto. É porque é no secreto que Deus nos vê. De fora Ele nos enxerga. No secreto Ele nos observa. Como é que eu vou saber quem é espiritual ou não? Se eu não posso ficar orando em público para mostrar que eu sou espiritual, se eu não posso falar que eu estou doando para mostrar que eu sou generoso, se eu não posso exercer justiça na frente dos outros para mostrar para os outros que eu estou fazendo, ou seja, eu não posso exercer justiça na frente dos homens. Só tem uma coisa que denuncia, por mais que você não queira, que você é de Deus: seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Nunca ache que uma pessoa é de Deus porque ela ora alto. Nunca ache que a pessoa é de Deus porque ela é generosa nas doações. Nunca ache que a pessoa... Não é que isso impede ela de ser uma pessoa de Deus, não. É que geralmente, se ela deixou você ver, ela pode estar querendo mostrar só para você. Uma vez eu estava numa mesa com pessoas que a gente se conhecia há 20 anos. E nessa mesa, um amigo desse de 20 anos falou pro outro: você lembra quando eu fiquei doente? Em 2000 e tal? Cara, lembro. Ele falou assim: Tiago que pagou todo o meu tratamento. E eu só fiquei vivo porque ele foi lá no hospital, me tirou do hospital que eu estava, me transferiu para o melhor hospital da especialização da doença e pagou. E aí o meu outro amigo que estava lá falou: rapaz, tu nunca me contou isso. Eu falei: mas eu fiz para ele, não fiz para você, por que eu vou te contar? Ele ficou sabendo 15 anos depois de algo que eu fiz por um amigo, porque o amigo quis contar, porque eu nunca contei para ninguém. A única pessoa que sabia era minha esposa, porque eu tinha que sacar o dinheiro e avisar. Agora, quando você vai fazer alguma coisa e toca a trombeta, estou ajudando o fulano, que é o que está na Bíblia. Jesus não está dizendo que vai te mandar para o inferno, porque a salvação é pela graça, não é pelas tuas obras. Ele está dizendo que Ele não vai mais te recompensar. A tua recompensa já é esse aplauso que a pessoa deu, já é a curtida no Instagram que você queria. Pronto, está aí a tua recompensa. É isso que você queria? Toma. Porque o meu galardão, que é a recompensa eterna, espiritual, eu só dou para quem eu conheço no secreto. Eu só dou para quem é o que é quando ninguém está olhando. Porque diz o livro de Samuel que o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Se você precisa ser visto para se sentir valorizado, talvez Deus não se importe tanto com o que você está fazendo. Se você precisa de visualização, se você precisa de tapinha nas costas, se você precisa de reconhecimento para se sentir valorizado, talvez uma curtidinha ou um tapinha nas costas seja a tua recompensa, porque Deus, Ele está muito mais preocupado com o secreto. Deus não está preocupado, por exemplo, no meu caso que sou um mensageiro, Ele não está preocupado se eu vou pregar bem hoje à noite. Ele está preocupado como eu preparei essa palavra aqui. Como é que eu cheguei nessa conclusão?
Qual foi o processo que eu passei no secreto para chegar aqui e entregar uma mensagem? Se eu errar português, Deus não vai me julgar. Se eu esquecer o versículo e pedir perdão e ficar aqui enrolado, Ele não vai me julgar. Você pode ficar chateado. Deus, Ele já me aprovou antes de chegar no altar. Porque Ele viu o secreto. Ele não vê o público. Ele vê o bastidor. E por causa da nossa necessidade neurótica de sermos vistos, a gente leva isso para o mundo espiritual. E talvez porque algumas pessoas não conseguem ser vistas financeiramente, não conseguem ser vistas num diploma porque não conseguiram, não conquistaram, não conseguem ser vistas profissionalmente, não conseguem ser vistas pela aparência que tem. Então quando elas entram no meio religioso, quando elas entram numa igreja, elas tentam ser vistas espiritualmente, para se sentirem bem, se sentirem importantes, se sentirem aceitas. Tem uma passagem que me marca muito quando Jesus vai explicar o fariseu e o publicano. É uma parábola. Jesus fala o seguinte: um fariseu e um publicano entraram no templo. O fariseu falava alto: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esses pecadores. Eu não minto, não adultero, dou o dízimo de tudo. Graças a Deus por mim. Enquanto isso, disse Jesus, o publicano não ousava olhar para cima e batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou seja, a obra do fariseu era muito melhor do que a do publicano. Mas sabe o que Jesus falou? Entre esses dois, foi o publicano que desceu justificado para casa. Porque não é pelo que você faz em público, é pelo quanto você se quebranta no secreto. Sua espiritualidade, ela não precisa de plateia. Seu serviço não precisa de aplauso. Está fazendo para Deus? Estou. Então por que você quer aplauso do líder? Se é para Deus? Ou você está mentindo, está confuso? Qual é o teu problema? É para Deus ou não é? Não, é para o líder. Então tudo bem. Estou falando: Deus, não é para você, eu estou fazendo porque eu quero o aplauso do cara ali. Você tem que definir o que você quer na sua cabeça, para ficar dando rolo, precisar de psiquiatra depois. Agora presta atenção. Geralmente Deus recompensa aquilo que o homem não aplaudiu. Por quê? Porque ele nem viu. A oferta que você deu em secreto, a oração quebrantada no teu quarto, a justiça quando ninguém estava olhando e você continuou sendo justo, o dinheiro estava ali e você não pegou, a oportunidade estava ali e você não entrou, mesmo sozinho. Geralmente Deus recompensa aquilo que o homem não viu. Deus recompensa aquilo que o homem não aplaudiu. Eu tenho um grande temor de aplausos, pelo trabalho que eu tenho, pelo que eu faço, pelos livros que eu escrevo. Eu costumo ser aplaudido em palestras, em conferências, e eu sempre desço, falando: Deus, lembra que eu não te pedi isso, eu não estou recebendo esse aplauso, recebe você aí, porque eu não quero recompensa na terra, eu quero galardão na eternidade. Eu não pedi por isso. Se você quer me usar assim, tudo bem, mas ó, né, eu não estou aqui por causa desse aplauso não. Se não tivesse aplauso nenhum, eu estaria fazendo do mesmo jeito. Eu estou aqui para te obedecer. Ou seja, não é que você não pode fazer nada em público. Eu estou aqui pregando em público, só que eu não estou pregando para ser visto por você. Eu estou pregando para cumprir minha missão com Deus, meu propósito divino, ser obediente ao que Ele me pediu para fazer. Ou seja, nós precisamos decidir qual área da nossa vida pode ser vista e qual que tem que ser escondida no secreto. Por exemplo, geralmente o teu matrimônio você esconde no secreto. Casais que ficam contando seus problemas para outros casais, ficam diminuindo os seus parceiros, na frente, esse homem não serve para nada, essa mulher é chata pra caramba. Então, geralmente são essas pessoas que terminam muito mal. Por quê? Porque elas pegam algo que era para ser resolvido no secreto e trazem para público. Porque se você entender a filosofia de Cristo, Ele está dizendo para nós o tempo todo
Porque Ele está preocupado com quem você é, quando ninguém está olhando. É você e Deus. É você e Deus. Quando eu acordo mais cedo do que o normal para ter meu devocional, eu não faço porque eu gosto de acordar cedo. Eu faço porque é o melhor tempo que eu posso dar para Deus. Porque ninguém na minha casa acordou ainda. Porque é quando vai estar silêncio total. É quando minha mente está mais fresca. Eu podia pegar a minha mente mais produtiva, é a das primeiras horas da manhã. Eu podia pegar isso e usar para escrever livro que me promove no Brasil e no mundo, para criar os melhores textos que me promovem no Brasil e no mundo. Mas as minhas primeiras horas da manhã eu dou para o meu devocional com Deus. Porque Ele precisa saber, Ele precisa ver que o meu melhor é para Ele. E você nunca viu um stories meu orando no meu devocional às 5 da manhã. Eu até acho estranho a pessoa que se filma orando, porque ou está orando ou está filmando, mas não julgo. Eu orando na presença de Deus, está forte. Não julgo, mas é que é difícil, né? Ou está forte ou está filmando, é um dos dois, né? E aí eu tomei uma decisão na vida, que eu quero abrir mão das recompensas terrenas para ter acesso ao galardão do céu. Qual a diferença de recompensa e galardão? Recompensa é o que você recebe pelo teu trabalho. Se você é CLT, você vende suas horas, no final do mês recebe um salário, recompensa. Se você é empresário, você usa a tua energia e inteligência para comandar equipes e recebe um prolabore por isso, recompensa. Se você é um artista e toca muito bem, se você é uma bailarina e dança muito bem, quando você acabar a apresentação, você vai receber aplausos, recompensa. O que Deus está falando é o seguinte: na tua vida profissional, receba aplausos. Quer divulgar sua marca? Não tem problema nenhum. Se for para fazer algo espiritual, é comigo no secreto. Tiago, mas e as pessoas que às vezes estão orando alto na igreja e tudo? Não julgue, não quer dizer que essa pessoa está querendo se mostrar. A Bíblia diz que quem fizer isso querendo ser vista por homens. Tem gente que faz isso porque não consegue se controlar diante de Deus, porque a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Então tem gente que está orando alto na igreja, que não é para se mostrar para ninguém não, é que a pessoa não se controla. Tamanha graça e misericórdia que alcançou ela, porque ela sabe de onde Deus tirou ela, e quando ela chega nessa igreja ela não se controla. Então essa não está contando não, está contando quem faz assim, tem um monte de gente hoje, hein? Ó, a câmera ali, aqui, ó. Graças a Deus aqui não tem isso. Não pode ver uma câmera que já começa a chorar na presença de Deus, só com câmera. Ou seja, presta atenção, porque aqui eu estou te ensinando sem julgamentos. Tem coisa que você vai fazer que é em público, mas não é para os outros verem, não tem problema. Não quer dizer que toda vez que eu orar eu estou fazendo para me aparecer, não. Pode ser que eu esteja orando em público, porque eu preciso orar, porque eu não resisto, porque o Espírito Santo me pegou, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem prefere ser visto por homens do que aprovado em secreto por Deus. Quem prefere glória de homem do que glória de Deus. Como o próprio Jesus falou, quem prefere agradar aos homens do que agradar ao Pai. Então, você imagina que para exercer o meu ministério eu tive que decidir muitas coisas difíceis. Hoje é um dia de semana. Para quem está aí na internet, você pode assistir essa mensagem daqui a anos. Hoje é um dia de semana. 5 horas da manhã eu estava de pé. 6 e pouca da manhã eu estava ao vivo no Café com Destino. De 6 e pouca da manhã até chegar aqui, eu não parei um minuto. Reunião, gravações,
uma coisa importante atrás da outra, recebendo visitas no Instituto Destiny, coisa acontecendo e tal. E hoje, o bispo me liga e fala assim: quer pregar? Eu digo, vamos, quero. Ou seja, ele, mas a reunião é pequena. Aí que eu quero. Para quem está em casa, a gente está aqui numa pequena reunião de voluntários. Nem culto é. E eu estou aqui. Porque presta atenção. Eu decidi não fazer para ser visto pelos homens. Eu decidi fazer pelo que Deus me pede no secreto. Adivinha como Deus te recompensa na terra, além do galardão na eternidade? Ele faz você ser visto na terra. Olha que coisa contraditória. Eu sempre falo: Deus, eu não pedi isso. Às vezes minha equipe liga: deu tantos milhões de visualizações o vídeo tal. Eu falei: Senhor, não pedi isso não. Eu gravei o vídeo porque tu me deu aquela palavra, eu gravei. Eu não estou correndo, eu não estou aqui me fazendo mais santo, especial de cada um. Eu só estou te ensinando a palavra e dizendo que eu procuro humildemente, quebrantado diante de Deus, correr atrás disso aqui. Eu procuro não fazer nada por causa dos outros. Eu procuro não fazer nada por causa dos outros no sentido de ser visto, né, de ser aprovado. Eu procuro não fazer nada para, como a gente diz, me aparecer. Ao contrário, eu quero só fazer o que Deus pediu para eu fazer. Mas uma das recompensas terrenas que Ele me permite é que você acaba sendo visto. Mas eu sempre lembro para Deus: eu não estou recebendo isso, porque a minha recompensa eu quero pegar no céu. No meio do business a gente tem uma linguagem que chama recompensa de longo prazo, jogo de longo prazo. Tipo, para que eu vou pegar 1.000 agora, se eu posso investir esses 1.000 por mês e daqui a tanto tempo ter 100.000? O jogo do longo prazo é muito importante para o investidor, é muito importante para o empresário. Quem pensa assim: quero me dar bem amanhã, nunca termina bem. E essa tese de negócios, ela é corroborada pela Bíblia, porque a Bíblia fala o seguinte: para que você vai pegar um aplausinho de homem na terra, você pode pegar o galardão celestial, uma coroa que por toda a eternidade estará na tua cabeça. As pessoas vão saber que você fez algo para merecer aquilo, porque a salvação você não fez nada para merecer. A salvação é pela graça de Jesus, foi pelo sacrifício dele. Nenhuma obra tua vai te salvar. Mas o galardão, a Bíblia tem inúmeros versículos que diz que depende do que você vai fazer. E uma das coisas dessas que você tem que fazer é: se for espiritual, resolva no secreto. Eu ajudo pessoas que ninguém nunca vai saber. Eu faço campanhas de oração e jejum que ninguém nunca vai saber. Aliás, eu nunca postei na internet uma campanha de jejum minha, e eu jejuo semanalmente. Nunca postei. A gente começando mais uma semana, 8 dias de jejum. Deus é fiel, que vai me levar para outro nível. Porque a Bíblia diz para não fazer. E como eu entendo um pouquinho de recompensa por causa do tipo de negócio que eu tenho na minha vida profissional, eu entendi que é muito melhor o jogo do longo prazo. Eu sou um missionário aqui na terra para poder receber uma recompensa no céu. Eu não estou preocupado em pegar nada agora. Eu estou investindo. A Bíblia diz: não acumuleis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro aonde? Peraí. Então me explica esse versículo, você que é inteligente. Você está juntando tesouro aonde? No céu. Isso quer dizer que não existe só tesouro terreno. Existem tesouros no... É esse que eu quero. É esse que eu quero. E é engraçado que a palavra de Deus é perfeita, né? Ela usa a palavra acumular quando fala da terra e ajuntar quando fala do céu. Porque acumular não é ter muito. Acumular, vai no dicionário, é um empilhamento de coisas que você não precisa.
Já viu os acumuladores? Gente que tem um monte de papelão em casa, caixa disso, vou dizer o quê. Você nunca vai precisar daquilo, mas tem a caixa da caneta que você comprou há 10 anos atrás. Acumular não é ter. Acumular é ter coisas que você nunca vai usar. Ah, Tiago, eu tenho 3 carros, eu estou acumulando tesouro? Não sei, quem usa o carro? Não, eu uso um para trabalhar, minha esposa usa para o trabalho dela e o outro é para as crianças no colégio. Está liberado. Não é acúmulo não, pode ter. Acumular não é ter. Acumular é o empilhamento de coisas que não se usam. Então ele usa a palavra acumular para a terra, mas para o céu ele fala junta. O que é juntar? Eu estou guardando para um dia pegar. Totalmente diferente. É por isso que para você entender a Bíblia, você não só tem que ter o Espírito Santo, que é quem traduz a palavra para você, mas tem que entender português também. Por causa da interpretação de texto, por causa da diferença das palavras. Estou falando. A maioria dos haters que eu tenho na internet, eu vou lá e converso com eles. Querido, você leu o texto direito? Porque ele está me batendo de uma coisa que eu não falei. Eu falei, eu não falei isso. Cada um entende de uma forma. Então se você fizer um post assim, ó, a pobreza é muito ruim, não romantize a pobreza. Vai ter um monte de gente batendo, sempre você contra os pobres, isso aí, pega teu dinheiro e vai para o inferno. A pessoa confundiu que eu falei de pobreza com pobre. São duas coisas completamente diferentes. Pobreza é um estado, pobre é a pessoa. Então a gente ajuda e ama o pobre, mas não concorda com a pobreza. Sim ou não? Então quando a pessoa bate, não é porque eu falei errado, é porque ela interpretou da forma que a dor dela gritou, ou que o português dela limitou. Sim ou não? Então a mensagem de hoje para eu encerrar, presta atenção. Tiago, eu quero receber recompensa eterna. É muito melhor. É muito melhor do que receber um tapinha nas costas aqui na terra, uma curtida no Instagram agora. Tiago, eu quero galardão. Porque eu entendo que o jogo do longo prazo é muito melhor com Deus. Quer? Então tá bom. Tudo que é espiritual começa a resolver no secreto. Inclusive tem gente que esquece que Deus sabe de tudo e até na oração ela mente para Deus. Deus, tu sabes que eu sou uma pessoa paciente, né? Bateu na cunhada, xingou a sogra semana passada, eu sou paciente. Graças a Deus tu tem me dado paciência, Senhor. Tem gente que mente para Deus na oração. Senhor, por favor, Senhor, me faz uma pessoa rica, tu sabes que eu só quero ajudar o povo, Deus. Você? Eu já vi o teu futuro, tu vai se entranhar em Mônaco, nunca mais vai voltar. Tem gente que mente para Deus na oração, gente. Deus sabe de tudo. Está na hora de a gente trancar a porta do nosso quarto e orar de verdade, rasgar o nosso coração, se arrepender dos nossos pecados, clamar pela graça do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de a gente ser bom sem ninguém ficar sabendo, porque nós somos generosos, não é para os outros aplaudir não. A gente é generoso porque a gente dá aquilo que tem. Em mim só tem generosidade, não tem avareza, então eu vou doar. E ninguém precisa saber. Cada um dá aquilo que tem. Está chegando a hora de que o Pai que nos observa em secreto vai nos recompensar em público. O Pai que vê o que ninguém vê, o Pai que vai te recompensar pelo que ninguém aplaudiu porque eles nem souberam. Tem vezes que a gente vê gente sendo levantada por Deus e fala, como é que essa pessoa do nada agora sim está usada por Deus, sendo honrada? É claro, é porque a espiritualidade dela não foi caindo no chão na tua frente não. Foi lá no quarto dela, enquanto você nem sequer ligava para ela para saber se estava bem. E um dia Deus pegou e falou assim, chegou a hora da tua honra, da tua recompensa. Tem gente mais preparada, mas eu vou usar o teu coração. Tem gente que fala melhor em público, mas eu vou usar a tua fé. Tem gente que é mais diplomado, mas eu quero você, porque eu vi o que ninguém viu. Eu aprovei o que ninguém aplaudiu, porque você no secreto é muito melhor do que em público. Você consegue ser melhor em secreto do que em público? Porque em público eu consigo ser bom. Muita gente aqui consegue ser bom em público. Olha como é que está arrumadinho. Olha como é que muitos aqui falam bem, são educadinhos, boa noite, boa tarde. Em secreto
Deus está te perguntando. Porque a tua recompensa não é pelo que você fez diante de todo mundo. A tua recompensa eterna, o teu galardão será pelo que você fez quando ninguém estava te olhando. Eu quero trazer o temor de Deus sobre a tua vida, assim como sobre a minha, e dizer que nós não seremos julgados pelo que fizemos na frente de todo mundo, porque isso as próprias pessoas vão nos julgar. Não precisa de Deus para isso. Nós seremos julgados pelo que fizemos e ninguém viu. Se acerte com Deus. Ele é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é compassivo. Uma gota do sangue de Jesus apaga todo o teu passado. Uma gotinha apaga tudo. Portanto, que no secreto você seja de verdade com Ele. Fala: Deus, tu sabe que eu não presto. Tu sabe que se fosse para morrer eu tinha que ser o primeiro. Mas se tu teve misericórdia de mim, se você me aceitou, nem sei porquê, eu reconheço que eu nem mereço esse perdão. Porque tem gente, eu encerro aqui, que ainda não entendeu o valor que tem. Você é tão importante, você é tão grande, que Jesus morreu na cruz previamente sabendo que você ia errar. Você nem tinha nascido, fazem 2000 anos. Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você não ia conseguir segurar uma tentação, o orgulho, a boca, o palavrão que falou, a humilhação que você fez contra alguém. Ele sabia disso. Por justiça, alguém tem que pagar, porque senão não tem justiça. Ele fala: eu pago por ele. Mas nem nasceu ainda. Mas quando nascer e os filhos dos filhos dele nascerem, já vai estar pago. Bota na minha conta. Você é tão importante que Jesus fez isso por você. Mas você se rebaixa tanto que você nega essa grandeza para negociar com coisa pequena desse mundo. Deus te vê como grande e você sempre se colocando por cauda, sempre se rastejando nos seus erros, das suas escolhas. Por isso chegou a hora de a gente se resolver no secreto. Se a gente se resolver no secreto, virá um grande avivamento em público. Mas de verdade. Muita gente vai começar a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Não pelo que você faz levantando a mão ou orando alto, mas pelos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Seu fruto será de paz, de justiça, de equidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Os seus frutos vão falar por você, vão conviver contigo sem você abrir a boca e falar: só pode ser um homem de Deus. Por quê? Porque se não fosse um homem de Deus, já teria reagido. Olha como é que ele está manso. Olha como é que ele é humilde. Com esse título que ele tem, ele ainda continua dando lugar para os outros. Só pode ser de Deus. Vão te reconhecer pelo comportamento, pelos frutos. Não vai ser pelas tuas orações longas. Não será pelo teu post no Instagram de jejum. Será pelos teus frutos. E prepare-se. Ninguém sabe honrar como o nosso Deus. Nenhuma honra humana se compara com a honra divina. Então prepara teu coração, porque o Deus que te vê em secreto, diz a palavra, acabamos de ler, vai te recompensar. O Deus que vê o teu secreto vai te recompensar. Tiago, meu secreto é terrível. Olha que boas notícias. Deus é um Deus que perdoa passado e libera futuro. Ele não quer perfeição. Ele quer uma decisão de mudar. Ele quer arrependimento. Ele quer que você aceite nascer de novo. E se você aceitou nascer de novo, você já não vai querer servir lá na porta ou no estacionamento para ser reconhecido. Você vai fazer simplesmente porque você sabe que Deus está olhando, o que talvez nenhum diácono bata nas tuas costas para falar: muito bem o trabalho de hoje, hein? E você não vai se importar se teve tapinha nas costas ou não, porque não foi para o diácono que você fez, não foi para o pastor que você fez, não foi para receber curtida no Instagram que você fez. Você fez porque você lembra de onde Deus te tirou, e você não consegue fazer outra coisa que não seja servi-lo até o último dia da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus prospere tudo que você fizer, que a paz, a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre sua vida, casamento, família e negócios. Declaramos a paz de vida profissional. Eu fundei
anos atrás um instituto de educação continuada. Ou seja, o que é educação continuada? Que te ensina coisas que a escola formal e talvez até mesmo seus pais não te ensinaram. A escola formal você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, e isso tudo é importante, mas a pergunta é, você usa todo dia isso? Você fez alguma conta de raiz quadrada antes de sair para a igreja hoje? Deixa eu fazer uma continha aqui de MMC. Sim ou não? Não. E existem muitas coisas que você tem que lidar no dia a dia e a escola não te ensinou e teus pais às vezes também não te ensinaram. Por exemplo, gerir suas emoções. Você tem que gerir suas emoções todos os dias. Lidar com dinheiro, com muito ou com pouco, você tem que lidar todo dia? Sim. Lidar com gente difícil. Graças a Deus aqui pouca gente tem que lidar com isso, mas por aí está terrível. Ou seja, o que a gente tem que lidar todo dia, ninguém ensinou pra gente. Quem aqui é casado? Ou seja, você fez faculdade para casar? Faculdade de casamento? Eu estou apaixonado. Casou. Você não treinou para isso. Se você entra para uma multinacional, antes você vira um trainee. Você fica um tempo sendo treinado para poder aprender aquela função, para poder entrar numa multinacional. Na vida a gente não estudou. Jogaram a gente aqui, ó, e vai aprendendo apanhando a vida, sim ou não? Pronto. E para fazer o que eu faço profissionalmente, eu preciso estudar muito, eu preciso observar, viajar, conversar com pessoas, estar em ambientes de relevância intelectual. Eu tenho que, querendo ou não querendo, ser um leitor voraz. Essa semana eu estou lendo Dr. Robert Sapolsky, de Stanford. Cada livro dele 800 páginas, estou lendo os dois. Porque existem coisas que não só eu, mas os professores do Instituto Destiny ensinarem as pessoas, a gente precisa dominar. Comportamento humano, neurociência, psicologia, desenvolvimento pessoal, governo financeiro, se aprender a governar suas finanças independentemente dos valores, gestão emocional. Existem muitas coisas que a gente consegue ensinar para o ser humano. Porém, ao estudar, ao observar, depois de tantos anos dando aula, a gente percebe que existem somente algumas coisas que o ser humano consegue aprender e fazer. Existem coisas que são impossíveis para o ser humano. Ou seja, a gente consegue ensinar para o ser humano a gerir melhor o tempo dele, a ser uma pessoa pontual, por exemplo. A gente consegue ensinar o ser humano a deixar de ser um procrastinador, parar de deixar para amanhã o que ele era para fazer hoje. A gente consegue ensinar o ser humano até certo ponto, não totalmente, a gerir suas emoções. A gente consegue ensinar técnicas de negócios, de negociação. Existem muitas coisas que podem ser ensinadas. Porém, as mais definitivas, importantes, não existe ciência, não existe professor, não existe mestre que consiga colocar o ser humano para ser bom naquilo. Porque existem coisas que a gente aprende de alguém e existem coisas que só os céus podem nos dar. O ser humano nunca, jamais será bom. Jamais. Nenhum ser humano. Se não tiver uma interferência celestial. Desde 300, 400 anos antes de Cristo, os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tentavam de alguma forma, o que posteriormente os estoicos fizeram, Sêneca, Marco Aurélio, imperador, tentaram ensinar a importância do homem matar os seus vícios e fortalecer suas virtudes para que enfim encontre a felicidade, ou seja, uma pessoa melhor. E a filosofia até há 2000 e poucos anos tentando fazer o homem ser melhor. Eu adoro filosofia, preciso ler filosofia, leio de tudo de filosofia, porém falha em tornar o ser humano melhor. Porque por mais que a filosofia seja impressionante, a ciência seja exata, existem coisas que não importa o quão impressionantes ou exatas, comprovadas sejam, não interfere no ser humano. Porque o ser humano, ele nasceu, número 1, nasceu no pecado, comete pecado,
e não consegue, sem a ajuda do céu, livrar-se disso. Sim ou não? Sim. Mas tem outras coisas comportamentais. Esquece agora o pecado. Comportamentais que a gente não consegue se livrar se do céu não for concedido. Então a mensagem de hoje eu quero te fazer refletir o seguinte: por que nós devemos ser espirituais? Por que eu tenho que ser crente? Por que eu tenho que seguir a Jesus? O que é ser um cristão? Então, de uma forma simples, porque você nunca vai conseguir ser bom, você nunca vai chegar inteiro no final, você nunca vai fazer o que precisa ser feito se não for espiritual, se Jesus não for o governador da tua vida, o Senhor e Salvador da tua alma, e se você não viver uma vida cristã. Nunca. Mas eu não estou falando isso porque eu sou teólogo e porque eu sou pregador. Eu estou falando isso porque, como professor de um instituto que trabalha com educação continuada há tantos anos, como escritor de livros best-seller, que venderam milhões de livros no Brasil e no exterior, de desenvolvimento pessoal, que trabalha a neurociência, as emoções do ser humano, eu lhe garanto que não funciona na totalidade, porque existem partes do ser humano que nunca vão melhorar se o céu não se meter, intrometer e fizer uma obra. A prova disso, um dos textos que nós vamos ler hoje, é a história de Estevão. Não tem como explicar cientificamente Estevão. Para quem não sabe, Estevão tem ali um ministério meteórico. Ele aparece rapidamente na Bíblia, faz uma coisa impressionante e morre. É o primeiro mártir cristão, o primeiro homem a morrer por causa do cristianismo. Então abra comigo a Bíblia em Atos, por favor, capítulo 6. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, presta atenção em cada palavra, houve murmuração dos helenistas, os gregos, contra os hebreus, os judeus. Ou seja, o povo em Jerusalém começou a conviver junto, vários povos, os apóstolos estavam pregando, a igreja começou a crescer, os discípulos começaram a se multiplicar, e começou a ter uma briguinha, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja começou, desde a sua origem, a fazer uma obra social forte. Além de pregar o evangelho, começou a ajudar os pobres, órfãos e viúvas, como é a nossa função até hoje. Não só da igreja primitiva, mas da igreja atual. A gente prega o evangelho, mas também socorre o pobre, o órfão e a viúva. Ok? Tudo bem até aqui? Ok. Aí começa uma briga por causa disso. Porque estavam dando preferência para as viúvas judias e quem era estrangeiro estava ficando de fora. Então os 12 apóstolos convocaram como uma comunidade dos discípulos, lembrando que dos 12 aqui, Judas já não está mais, já tinha tirado a própria vida, aqui entrou no lugar dele Matias. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para ficar servindo as mesas. Então até aqui eu consigo explicar naturalmente. Isso aqui é um processo lógico de negócios, de business. Quando você vai escalar o teu negócio, você precisa largar a mão do operacional, se concentrar na visão e começar a contratar pessoas que vão escalar aquilo. Você contrata o CEO, você contrata o CFO, você contrata braços operacionais para poder começar a escalar o negócio. Então até que eu consigo explicar com neurociência, com business. Até aqui tem explicação. Ou seja, os apóstolos chegaram à conclusão: olha, se eu ficar servindo a mesa, eu não prego a palavra. Como a revelação está comigo, vamos chamar outras pessoas para servirem a mesa. Vamos começar a escalar o que a gente está fazendo, porque os discípulos estão chegando muito rápido. Ou seja, está crescendo. Não dá para concentrar em mim. Ótimo, isso aqui é explicável. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Primeiro requisito: boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Para quem vai anotar, quem está na internet anotando, preste atenção. Boa reputação, cheios, não é meio copo não, é cheio. Cheio do Espírito e sabedoria. Então são 3 requisitos. Para quê? Para ser apóstolo? Não, para servir a mesa. Aqui não é nem para ser líder não. É que você tem que ser cristão para poder servir.
Servir não é uma das coisas que você pode tentar ensinar para o homem comum, através da filosofia, da neurociência, da psicologia, e ele sempre vai resistir. Ser generoso, perdoar, servir, são coisas que o céu tem que nos conceder. A não ser que você sirva por interesse. O interesseiro faz muito isso. Mas aí já não é servir, é fazer negócio. Você está fazendo para receber algo em troca. O servir sem esperar nada em troca, sem esperar o tapinha nas costas, é algo altamente espiritual. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui começa a primeira divisão de funções do cristianismo. Os apóstolos vão se dedicar a duas coisas: oração e pregação. E vocês, 7 que foram escolhidos, depois o nome dessa categoria vai ser dada como diáconos. Vocês vão servir as mesas. Então é muito importante que você saiba que o homem que nós vamos falar agora, Estevão, era apenas alguém que servia a mesa. Não era um pastor, não era um apóstolo, não era líder da igreja, não era nada. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você aprenda: você não precisa de título algum para fazer história. Você não precisa do reconhecimento do diploma de ninguém para fazer o que o céu espera que você faça. Eu vou além. Você não precisa nem de muitas capacidades humanas, se já estiver cheio do Espírito. Porque muita coisa você consegue fazer na tua capacidade humana, mas as coisas mais importantes, só o Espírito agitado dentro de nós pode nos fazer e realizar. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era cheio de quê? Fé e do Espírito Santo. Depois escolheram mais 6 homens, está aqui os nomes dele na Bíblia, apresentaram eles aos apóstolos, os apóstolos impuseram as mãos e a palavra de Deus começou a crescer. Versículo 8: Estevão cheio de graça e poder. Repare nas palavras. Primeiro, para passar no processo seletivo, ele tinha que ter uma boa reputação, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas depois a Bíblia começa a dar outras características que Estevão tinha. Ele também era cheio de fé. Quer dizer que ser cheio do Espírito é diferente de ser cheio de fé. Ele era cheio do Espírito, ele era cheio de fé, ele era cheio de graça e poder. Versículo 8: Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles começaram, movidos por inveja, porque não estavam conseguindo lidar com o que Estevão estava falando. Eles tiveram que subornar pessoas para começar um movimento popular, para dizer que ele estava querendo destruir o templo, destruir a lei de Moisés, falar que Deus não existia. Ou seja, pagaram para mentir, para poderem levar Estevão ao Sinédrio, um lugar de julgamento, onde nós sabemos o final da história: ele será executado. E até aqui a gente consegue explicar naturalmente. Naturalmente falando, quando você tem um argumento muito forte e você tem qualquer tipo de poder, por exemplo, o poder da comunicação. Aqui a gente está falando de poderes espirituais, cheio de poder, cheio de graça, cheio do espírito, cheio de sabedoria. Mas se tiver um poder natural, como o poder da comunicação, as pessoas já vão começar a se incomodar contigo. Até aqui eu explico na neurociência o porquê perseguiram Estevão. Por quê? Porque quando você brilha, as pessoas não sabem lidar com isso, elas não conseguem lidar mais com o que você está falando e querem a tua morte. Chama-se sentença desproporcional. Hoje em dia na internet isso deixa muito claro que você não precisa ter cometido algum crime para quererem a sua morte, para desejarem que você morra.
Basta você falar o que eles não concordam e nos comentários já está lá: tomara que morra, bem feito, ainda bem que morreu mesmo, e não sei o que, que condene no inferno, que não sei o que, só isso. Mas isso é desde sempre. Nossa geração está tão difícil. Não, sempre foi assim, o ser humano sempre foi difícil, o ser humano nunca foi bom. Gênesis 1, Adão já estava estragando tudo. Gênesis 6, Deus destrói o mundo, ou seja, o homem durou 6 capítulos na Bíblia. O homem durou 6 capítulos na Bíblia. A gente consegue se destruir sozinho, fiquem tranquilos. Por que eu tenho que ser cristão? Por que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu tenho que ser espiritual? Você ainda não está convencido? Vou continuar então. Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Por que eu preciso me espiritualizar? Ainda não está convencido até aqui? Tá bom, vamos continuar. O homem não consegue ser bom por si próprio. O ser humano não consegue fazer o que precisa fazer por causa dos desejos, das inclinações carnais. Então o apóstolo Paulo deixa claro: o que eu quero fazer eu não faço, e tudo que eu odeio eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo deixa claro. Ou seja, sem intervenção do Espírito, não tem chance nenhuma da gente dar certo na vida, terminar bem. Salvação? Nem pensar. Salvação eterna, vida eterna? Nem pensar. Olha o que a gente já fez, gente. Olha para o teu passado. Se você é esquecidinho, começa a anotar. Faz um esforço para lembrar hoje. Faz só uma lista de 10 coisas só. Você vai... É verdade. Sem Jesus eu estou sendo fritado no inferno agora. Então o básico é a salvação em Cristo Jesus, a graça da cruz, o perdão de pecados. Lógico, isso é o básico. Mas é porque até para viver certas coisas comportamentais na terra, a gente vai precisar da intervenção do Espírito. Ser cheio de Espírito, ser cheio de poder, ser cheio de fé. Porque você não será bom o suficiente para realizar as missões que Deus vai te dar nessa terra, e não serão poucas, se você não for cheio de coisas que só Ele pode te dar, como sabedoria, fé, graça e poder. Aí, o capítulo 7 aqui vai ser um capítulo inteiro da defesa de Estevão. Isso aqui eu já não consigo explicar cientificamente, neurocientificamente ou na psicologia. Por que eu não consigo explicar? Porque ele estava para ser condenado, todo mundo já estava com a pedra na mão, ele sabia que já era, e o homem estava em paz. A Bíblia diz, no versículo 15, que todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O cara está aqui para ser condenado injustamente. Só o mundo espiritual explica isso. A ciência nunca vai explicar essa cena aqui. Eu sei que eu vou morrer, está todo mundo com raiva de mim, eu não fiz nada contra vocês, eu só falei o que eu acredito, vocês vão querer me matar por causa disso? Vamos te matar aí, na pedrada. Aí ele: tá bom. E o rosto dele era como de um anjo. Não era como de alguns crentes, graças a Deus aqui não tem, que a cara é do demônio. Aqui não tem, mas tem gente na igreja que olha e fala assim: se Satanás é mais ou menos assim, ó. Pela cara tu vê, que isso aí de Deus não é, né? Ele num aperto emocional, deixa eu te falar, a psicologia, a psiquiatria, ela não consegue explicar isso, porque eu conversei com alguns psiquiatras justamente sobre essa passagem, porque essa semana eu gravei uma entrevista com um psiquiatra, e eu falei sobre o caso de Estevão, como é que ele conseguiu estar em paz, com o rosto como de um anjo, e dar o discurso que ele deu, que nós não vamos ler todo, porque é um capítulo inteiro. Ele falou: não, a psiquiatria não explica isso, porque diante da ameaça de morte, o ser humano reage por instinto. Você perde completamente sua capacidade de raciocínio e parte para o instinto. Você pode correr, você corre, pode gritar, você grita, pode chorar, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Estevão manteve a calma, falou o seguinte: eu posso só dar uma palavra antes? O pessoal pode. Ele começa a contar a história bíblica de Gênesis até Jesus. Isso mostra que além de ele ser cheio de poder, ser cheio de graça, ser cheio de sabedoria, ser cheio do Espírito, ele ainda era cheio de conhecimento. Ele foi pausadamente explicando: Moisés, José do Egito, o profeta tal, e não sei o que. Ou seja, tudo comprova o que eu estou pregando. Mas desde a época dos antepassados, vocês rejeitam o Espírito. Aí quando ele faz essa acusação, os fariseus ficam possuídos de raiva, típico de quem não tem argumento,
pegam a pedra e matam Estevão. E quando eles começam a apedrejar Estevão, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu. Imagina você tomando uma pedrada na cabeça, tá tudo quanto é lá ali, e ele fala assim para todo mundo: olha lá, ó, Deus no trono e Jesus está do lado dele, assentado à sua direita. E aí ele olha para as pessoas e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Me explica isso cientificamente. Me explica como é que você vai perdoar quem está te dando uma pedrada na cabeça injustamente. Me explica. Não tem. Um homem jamais vai chegar perto de ser bom se não for espiritual. Eu não sou crente porque eu sou filho de crente. Eu não sou cristão porque está na moda no Brasil ser cristão. Eu não sou servo de Cristo porque o louvor é bonito. Eu sou porque não tem jeito para mim se eu não me espiritualizar, se eu não me render diante de Jesus, se eu não levar uma vida cristã. Não tem jeito. Sem Jesus eu vou para o inferno. Sem Jesus eu não me comporto bem. Sem Jesus eu tenho inclinações terríveis. Não dá para ser bom ou parecer se não for uma intervenção espiritual. Pilatos olha para Jesus e fala assim: você não sabe que eu posso te soltar? Jesus: o quê? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Existem coisas que só os céus podem te dar. Existem coisas que só os céus podem te dar. E o que acontece quando você anda em espírito? Quando você é cheio do Espírito, quando você é cheio do poder. A gente acha que ser cheio do Espírito é cair, é falar em línguas e tudo. Não, isso é uma manifestação do movimento pentecostal e está tudo bem. Mas ser cheio do Espírito não é isso na Bíblia. Ser cheio do Espírito está diretamente ligado a Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai falar o seguinte: olha, andai em espírito, e de forma nenhuma você vai satisfazer as concupiscências da carne. Aliás, fala no singular, a concupiscência da carne. Aí o apóstolo Paulo continua explicando à igreja dos Gálatas o seguinte: olha, porque o espírito milita contra a carne fica militando, brigando contra o espírito, e você vai acabar fazendo o que não quer fazer, hein? E as obras da carne são conhecidas, ele fala. Aí vamos ler as obras da carne. Lá em Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Você fala assim: o diabo está terrível, né? Botando a prostituição no mundo. Não, a prostituição não é obra do diabo, é obra da carne, da sua carne. A impureza, as coisas que você pensa, não é o diabo colocando na tua cabeça, está na Bíblia, não é obra do diabo, é obra da carne. É por isso que não tem jeito o ser humano tentar ser bom sem ser espiritual, porque a carne vai falar mais alto e vai ganhar ponto final, porque você nasceu assim, você é isso, você é isso aqui, eu sou isso aqui, nós somos isso, nós somos carne, sim ou não? Ou alguém aqui tá só o espírito aqui? Não, nosso espírito está dentro dessa carne. Apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Ele sabia que enquanto estava aprisionado no corpo, ele estava sujeito aos desejos da carne. E aqui continua: idolatria, feitiçarias, inimizades. Quando você está brigando com alguém, quando você para de falar com alguém, quando você bloqueia, inimizade é uma obra da carne. Porfias, ciúme, obra da carne. Iras, discórdias, dissensões, facções. Vou só andar em grupo, né? Deixa eles para lá. Nosso grupinho aqui da igreja é esse aqui, ó. Ele é o grupinho da empresa aqui, você fica para lá. Essas facções, obra da carne. Quem anda espírito jamais divide, só soma. Invejas, inveja é obra da carne. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é quem praticou, não, é aqueles que praticam. É quem está na prática, normalizando. Porque quando a gente fraqueja um pouquinho no espírito, é muito comum
que a gente cometa um erro na carne, sim ou não? Mas o que o apóstolo Paulo está falando não é que você não vai cometer um erro na carne, é que você não pode viver na carne. Mas para não viver na carne, você vai ter que ser cheio do Espírito como Estevão, para saber como falar diante de uma pressão como ele estava, para saber perdoar quem está te dando pedrada, para saber discursar com a sabedoria que ele discursou, que era incontestável o que ele estava falando, porque ele estava dando dados, ele estava falando história, ele estava falando da própria Torá, que os fariseus acreditavam e ainda assim apedrejaram ele. Ou seja, não se tratava de ser claro na exposição, ou se o conhecimento era verdadeiro ou não, se tratava de inveja mesmo. Vamos matar porque você está falando que eu não gosto, porque você está brilhando e eu não estou. Eu vou acabar contigo por causa disso. Quando José vem andando, os irmãos, lembra que os irmãos dele eram os patriarcas. Aliás, o próprio Estevão, na sua defesa, em capítulo 7, ele cita o seguinte: José foi vendido por inveja pelos patriarcas. Usa a palavra patriarca. Judá, de onde vem o leão da tribo de Judá, estava ali, os irmãos de José. Ele vem andando e fala assim: olha lá o sonhador vindo, ó. Vamos matá-lo. Olha a sentença desproporcional. José não fez nada contra eles. Vamos matá-lo para ver onde vai dar esses sonhos. Eles só queriam matar José porque José falou que tinha um sonho. Então você pega vários casos na internet, pode aparecer para você ali no Instagram ou na rede social que você tem, aí um assunto bobo, de uma coisa assim resolvível, solucionável, solúvel. E quando você lê os comentários, tá todo mundo pedindo pro cara morrer. Eu falei: peraí, aí não matou ninguém? Aí não roubou você? Sei lá, um assunto qualquer. As pessoas estão querendo que todo mundo morra. Mas isso desde Gênesis é assim. É que agora a internet vomitou claramente. A gente acompanha ao vivo o ódio das pessoas agora. Mas sempre foi assim. Eu assisti um vídeo essa semana de um cientista que eu já mandei minha equipe fazer o corte. Eu vou subir essa semana no meu Instagram. Que é um cientista olhando para a câmera com vários computadores abertos e falou assim: gente, deixa eu te explicar como é que está funcionando essa geração. Nesse computador aqui eu tenho um perfil. Ele criou vários perfis falsos. Nesse computador aqui eu vou entrar na maior astrofísica do mundo, a mulher que tem maior reconhecimento em astrofísica do mundo, e vou duvidar da teoria dela nos comentários. Aí ele entra lá e fala: não é bem assim que os planetas funcionam, discordo disso, blá 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 blá. Aí ele fala: agora vamos esperar o ódio chegar. Ele fica um minuto e começa a chegar, blá, blá, blá. Tanto gente duvidando da astrofísica, que é renomada. É mesmo, né? Eu acho que o planeta também não funciona assim, não. Quanto gente batendo nele, e você quem é? Seu cavalo para falar dela, não sei o quê. Aí ele vai para outro computador e fala assim: vamos botar, Jesus não gostava de animais, posta, pum, vamos esperar. 2.000 comentários. Quem é você para falar? Ou seja, as pessoas não... É um perfil fake, essa pessoa não existe. Ele falou: viu como é fácil drenar a energia do ser humano através da internet? Eu nem existo, é um perfil fake. Eu estou falando qualquer besteira que a gente está inventando na hora. E todo mundo entra para discutir. Está todo mundo parando sua vida. Fala: como assim Jesus não gostava de cavalo, de animal? Jesus ama todo mundo. O cavalo vai para o céu sim. E não sei o quê. É doideira. Eu vou subir esse vídeo. Doideira. Eu vou subir esse vídeo essa semana, porque é uma loucura. Mas enfim, o ser humano que não é espiritual é isso aqui. É ódio, é rancor, vamos matar mesmo. Agora o versículo 22 explica o que é ser cheio do Espírito. Vai falar em línguas, cair pelo poder ou cantar alto? Porque isso você pode fingir que está fazendo. Sim ou não? Ou não tem gente que finge que está falando em línguas? Ou tem gente que não finge que está adorando? Isso aqui dá para fingir. A manifestação dá para fingir. Eu quero ver você fingir isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não dá para fingir, porque o amor de verdade é sacrificial. É você parar a tua vida por causa do outro. Não dá para fingir, você realmente parou a tua vida. Alegria. Você consegue fingir um sorriso, uma vida feliz? Não. Paz. Um estado de espírito interior que você sabe que está no centro da vontade de Deus. Longanimidade, que é ser paciente. Presta atenção, porque no início eu falei assim, que a gente até certo ponto pode ensinar gestão emocional num curso do Instituto Destiny. Porque até certo ponto algumas coisas são ensináveis. Mas, por exemplo, paciência é uma coisa que é fruto do Espírito. Ser longânimo é fruto do Espírito. Não tem professor de psicologia que vai te ensinar isso.
Se você for uma pessoa impaciente, teu temperamento é forte, acabou para você. A não ser que você seja uma pessoa espiritual. Aí a carnalidade, essa obra da carne, é anulada pela obra do Espírito. Ou seja, o que é ser cristão? Além de aceitar Jesus, que é óbvio, receber sua graça e misericórdia através da cruz do Calvário, da morte e ressurreição, para que tenhamos acesso à vida eterna, não é por obras, é pela graça, mas agora é viver diariamente em espírito, o que é muito difícil, o que é complicadíssimo. Se fosse fácil, estava todo mundo sendo uma pessoa melhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é você não só ser bom por dentro, você praticar a bondade, dar aquilo que você tem. Fidelidade, mansidão. Ser uma pessoa calma é fruto do Espírito, não é inteligência emocional. Porque por mais que eu estude, deixa eu te explicar, o meu temperamento é fortíssimo. E eu dou aula de gestão das emoções e não estou calmo o tempo todo. Pode ser que eu não reaja por causa da educação que eu tenho, do treinamento que eu tive. Então, mas se alguém me xinga no trânsito, eu te garanto que por dentro eu estou assim, Satanás. Se Jesus não me segura. É que por fora eu seguro por causa do treinamento, por causa da educação. Aristóteles já dizia que o homem sem educação beira o animal. A gente vai ser selvagem se a gente não fosse educado. Inclusive biblicamente. Mansidão, domínio próprio. O que a ciência chama de autocontrole, domínio próprio é um fruto do Espírito. Você só consegue se controlar se tiver o Espírito. E o apóstolo Paulo encerra dizendo: contra estas coisas não há lei. Não tem nenhuma lei que te proíba a viver em espírito. Paulo é profundo com isso, né? Falou: ninguém nunca vai te proibir de ser bom, generoso, leal, amoroso, paciente, longânimo, misericordioso. Ninguém vai te proibir disso. Já as obras da carne podem te colocar na prisão. As obras da carne podem acabar com o teu casamento. As obras da carne podem detonar a tua reputação. As obras da carne podem trazer uma infelicidade e consequências que você terá que carregar para frente, para todo sempre. Então vamos tomar uma decisão hoje. Por que eu quero ser de Jesus? Por que eu quero ser cristão? Por que eu quero ser uma pessoa espiritual? Porque eu descobri nessa mensagem que é impossível ter o que eu quero, que é felicidade, paz, vida eterna, viver bem com as pessoas, ser feliz de verdade, se eu não for espiritual. É impossível. Você pode, se você fizer todos os cursos, se você ler todos os livros, você vai melhorar um pouquinho em algumas coisas. Agora, para você chegar próximo de ser uma boa pessoa e ter o que realmente o ser humano está correndo atrás, só os céus podem te dar. Então, eu não sou crente porque simplesmente alguém me evangelizou ou porque eu nasci numa família de cristãos. Eu sou porque não tem outro jeito para mim. Para mim, Tiago, não tem outro jeito. Se eu não fosse crente, esquece o Tiago que vocês conhecem. É o Espírito Santo quem faz. O que acontece na minha vida profissional, eu fiz a minha parte, é claro. Como os apóstolos fizeram a parte deles de dividir 7 ali diáconos para servir a mesa. Tem a parte humana, claro, mas existem coisas que só os céus vão fazer por você. Tem milagre que você está precisando hoje, que só o céu vai te dar. Tem coisa no teu casamento que você pode até melhorar como homem, pode até melhorar como esposa, mas só os céus vão resolver. Tem coisa na tua vida emocional, pode ficar 20 anos em terapia, só os céus vão resolver. Tem coisas do teu passado que só os céus apagam. Tem coisas do teu futuro que só os céus podem escrever. Não tem para onde fugir. Nós não somos espirituais porque somos religiosos, somos espirituais porque não tem outro jeito, não tem outra forma, senão seremos dominados pelos nossos desejos, seremos escravos das nossas concupiscências. Nós vamos estragar o mundo, vamos perturbar a vida das pessoas, vamos detonar a nossa reputação, não vamos conseguir nada nessa vida e ainda não teremos vida eterna. Eu sou crente, eu acredito na Bíblia, eu vivo em espírito, eu luto para viver, porque eu acredito que é o único jeito de eu ser um pouquinho melhor, de eu